Leone da Bissolati fundou o Partido Socialista Italiano e Partido Socialista Reformista Italiano. Bissolati também fundou os jornais L'Eco del Popolo e Avanti, que foram órgãos oficiais do Partido Socialista Italiano, e publicou uma tradução parcial do Manifesto Comunista de Friedrich Engels e Karl Marx. Ele também era maçom, pertencia ao Grande Oriente da Itália, por isso, representou a loja maçônica Alsácia-Lorena no Congresso Mundial do Livre Pensamento em Lausanne. Em 14 de janeiro de 1908, ele propôs na Câmara dos Deputados do Reino da Itália uma moção para abolir o ensino religioso nas escolas primárias da Itália, mas essa moção não foi aprovada, pois 347 votaram contra e apenas 60 votaram a favor. Em 1912, com a ajuda de Benito Mussolini e Angélica Balabanov, o Partido Socialista Italiano o expulsou por ele apoiar a guerra ítalo-turca. Bissolati teve como discípulo Roberto Farinati, que será mais tarde o representante do fascismo intransigente. Farinati entrou em contato com Bissolati através de Alessandro Gropali, um socialista com quem Farinati fundou o clube maçônico Giordano Bruno, em 18 de novembro de 1915, que foi o embrião do Face Italiane de Combattimento, em Cremona. Farinati começou sua carreira como jornalista escrevendo no jornal L'Eco del Popolo e se filiou ao Partido Socialista Reformista Italiano de Bissolati. Ele se manterá fiel a Bissolati mesmo após Mussolini assumir a direção do jornal Avanti. Anos depois de Farinati abandonar o Partido Socialista Reformista Italiano, ele definiu Bissolati como, abre aspas, nobre alma de um apóstolo, não de um político. Fecha aspas. Silvio Bertoldi escreve, abre aspas, seu inspirador ideal, seu modelo, foi Leone da Bissolati, que Mussolini expulsou do Partido Socialista, um manso, um idealista. Farinati não o negará mesmo quando atingiu o auge da carreira fascista. Fecha aspas. Ele também mediou as relações entre Bissolati e Mussolini. E o Farinati ditará a placa no túmulo de Bissolati. Nas eleições de 1919, Mussolini ordenou que os fascistas de Cremona votassem em Bissolati. Em 7 de maio de 1920, Mussolini escreve o seguinte sobre a morte de Bissolati, no seu jornal Il Popolo de Itália, abre aspas. Falamos dele morto com sinceridade sincera, como se ele estivesse nos ouvindo. Achamos que ofenderíamos sua memória se nos detivermos no obituário convencional. De bom grado deixamos o triste privilégio dessas hipocrisias para os socialistas oficiais. Não esperamos que a morte desarme nossa ira, para isso nos comprometemos com a vida que distancia e aproxima as pessoas de boa fé. O socialismo, ou melhor, uma concepção diferente de se tornar socialista, parecia ter cavado um abismo intransponível entre Leone da Bissolati e nós. No Congresso de Reggio Emília, em 1912, o homem que havia lançado as bases do Partido Socialista Italiano junto com Filippo Turati e Camillo Prampolini foi expulso por minha proposta por ampla maioria. 2 anos depois, o terrível e inelutável fato novo da guerra nos aproximou e nos confundiu na causa da intervenção. No rescaldo do armistício, uma avaliação diferente dos interesses territoriais italianos nos Alpes e no Adriático causou uma nova divisão amarga entre aqueles que queriam a intervenção. Mais um ano depois do famoso discurso do La Scala, o desacordo parecia afrouxar e desaparecer na identidade de pontos de vista sobre a política interna, tanto que, apesar da dissidência do Adriático, os fascistas apoiaram a candidatura de Bissolati em Cremona. A política é assim. Quando você luta com paixão, essas mudanças polêmicas e sentimentais são inevitáveis, muito raramente reparáveis, pois as reconciliações resultam em amargas inimizades. Posso declarar que tanto em Reggio Emília em 1912, como no La Scala em 1919, a personalidade de Bissolati estava fora de questão, as teses que ele defendia em absoluta boa-fé eram um alvo. Tese reformista ou tese de renúncia, ninguém jamais se permitiu questionar a sinceridade do homem que as defendeu. A tese reformista foi apresentada após 30 anos de atividade material e espiritual dedicada ao Partido Socialista. A tese renunciada após uma fervorosa campanha de intervenção após a guerra heroicamente travada com sangue nas trincheiras e apoiada pelo exemplo e obras até a vitória. É que Leone da Bissolati foi um grande idealista, um grande cavaleiro generoso do idealismo e como em todos os idealistas havia em seu espírito tendências à solidão contemplativa. A sua paixão pelas montanhas respondia a uma necessidade da sua alma, de vez em quando sentia a necessidade de se afastar do tumulto dos homens, não se importava de arriscar, em meio à nevasca, sua vida para conquistar um cume. Restaurar, lá em cima, a si mesmo e amar novamente, descendo novamente, a humanidade de sempre. Um idealista e, portanto, um aristocrata, ele nunca abriu mão de sua dignidade às mudanças de humor das multidões. Ele precisava de suas ideias e não se importava com o sucesso. Ele não se importava se 10 ou 1000 o seguiam. Muitos dos que o choram hoje deveriam tê-lo seguido em outros tempos e o abandonado. Ainda pior. Eles toleravam que no órgão de seu partido quase diariamente ele fosse escarnecido e infame. No entanto, ele permaneceu fundamentalmente um socialista. Um socialista da velha guarda agora reduzido a um punhado de sobreviventes, um líder do bom e velho socialismo que tinha nas suas doutrinas um vasto sentido de humanidade pelo qual não era alheio a qualquer dor nem indiferente a qualquer injustiça. O bom e velho socialismo que em 1997 enviou legionários à Grécia e que até 1914 considerava justo as guerras travadas para redimir ou completar a independência das nações. O socialismo de Jaures de Battisti e Bissolati. Não sabemos como as multidões brutalizadas pela propaganda bestial acolherão os discursos de Treves e Turati. Não sabemos como poderão esquecer que Leone da Bissolati, socialista, queria a guerra feita, a guerra era extremista, participava dos ministérios da Defesa Nacional e nunca teve um momento de dúvida ou magdalenismo no final da guerra.
Não se pode dividir a vida de Bissolati em duas para exaltar o Bissolati socialista que esteve inscrito no partido até 1912 e ignorar o Bissolati intervencionista que interveio em 1915. Nós afirmamos que a verdadeira grandeza de Bissolati está justamente nos atos e discursos dos últimos anos. Ele havia alcançado a síntese harmônica entre socialismo e nação, entre a classe e a pátria. As feridas em Monte Nero, como sargento dos Alpini, foram e serão seu verdadeiro título de glória. Discursos ao povo em defesa da guerra ficaram na história. Leônida Bissolati era um intelecto de primeira, um grande coração, uma alma desdenhosa de toda vulgaridade e de toda demagogia. Ele passou pelas tempestades de 30 anos de política e 5 de guerra e nenhuma sombra jamais manchou a pureza de sua vida. Ele não era inteligente, ele era bastante ingênuo. Ele não era um procurador de honras e popularidade, mas um lutador que preferia estar na vanguarda e abrir caminho para os outros. Saudamos com todas as nossas bandeiras este intrépido companheiro da boa batalha intervencionista que criou as Jornadas de Maio. Nós sentimos, e portanto, mais viva a nossa dor, que se a morte o tivesse poupado por um tempo, teríamos nos encontrado novamente com ele para levar a completar o trabalho e ganhar a Itália dos desertores, dos indolentes e esquecidos. Fecha aspas. Em 29 de outubro de 1924, Mussolini passou de Cremona a Pescarolo para assistir à inauguração de uma lápide e busto de Bissolati. Após Farinati concluir seu discurso, Mussolini discursou, abre aspas. Vocês que conhecem a história destes últimos anos não ignoram que entre Leônida Bissolati e eu houve dois contrastes ferozes em dois momentos diferentes da vida italiana, um em 1912 em Reggio Emília, um mais tarde, quando a guerra acabou. Ora, certas pessoas que gostariam de perpetuar as divergências até além do fosso, ignorando a frase do poeta de que nenhuma ira inimiga vive além túmulo, levantam um grande clamor de palavras e derrama rios inesgotáveis de tinta para protestar contra essa cerimônia, que eles queriam monopolizar. Depois do conflito em Reggio Emília, Bissolati foi um dos meus amigos mais próximos, porque o conflito, ó cidadãos, não era um conflito de interesses, não era uma paixão ignóbil, era uma avaliação diferente do que naquele momento deveria ter sido o socialismo italiano. E eu, que também concordo com meus adversários quando reconheço hoje que Leônida Bissolati estava na verdade e que eu estava na mentira. Basicamente Leônida Bissolati viu mais profundamente do que eu no fenômeno e falou uma verdade antecipada. Ele advertiu. Olha, este partido é um galho morto, algum dia cairá no chão. A força só pode estar nos sindicatos. É a massa trabalhadora que, dia a dia, com trabalho de educação e elevação, deve ser digna de seus novos destinos. Leônida Bissolati tinha toda a razão contra meu jacobinismo excessivo, tanto que hoje o socialismo tem 3 igrejas ou 3 lojas, se preferir, que se odeiam e se detestam, e ninguém sabe hoje a que signo devem ir para redescobrir o socialismo puro e autêntico. Segundo contraste, o do pós-guerra. Ainda é cedo para julgar um conflito fundamental. A história, ou seja, os homens que vierem depois de nós, despojados de nossas paixões, poderão dar o juízo definitivo. Mesmo assim, porém, não se tratava de rivalidades pessoais, não se tratava de dizer, saia daí que eu pego. Não. Era uma visão diferente do que poderia constituir o interesse nacional na época. Pretendo aqui, na minha qualidade de chefe de governo e chefe do fascismo, honrar em primeiro lugar o homem de Leônida Bissolati. Era um homem simples, um cavalheiro íntegro, um cavaleiro sem mácula e destemido, um homem que viverá a aurora do socialismo generalizado com seu apostolado, que sofrerá, que sempre se pagará. E morreu na pobreza absoluta, numa pobreza que se poderia chamar verdadeiramente franciscana. Nele pretendo homenagear o intervencionista, o homem que aos 55 anos pega uma espingarda, se voluntaria para se juntar aos Alpini, vai para o Monte Nero e é ferido em combate, o homem que suporta o ferro cirúrgico sem reclamar, sem uma palavra, com um estoicismo digno de heróis antigos. Quero também homenagear nele o socialista da época em que o socialismo não se tornou uma escola de embrutecimento dos valores nacionais, uma doutrina de mistificação da plebe, da época em que os socialistas não se importavam com o eleitorado ou mesmo com os salários das várias ligas das câmaras do trabalho, mas foram ao povo para elevá-lo, e a primeira coisa que fizeram foi dizer-lhe a verdade. Quero homenagear o patriota em Leônida Bissolati. Ele nunca separou seu ideal, livremente e santamente professado, do amor à pátria. Ele foi tão intransigente quando se tratava do interesse da pátria, que em pleno parlamento, após os tristes dias do nosso fracasso, ele, voltando-se para seus antigos amigos da extrema esquerda, disse baixinho, embora fosse um homem extraordinariamente brando. Se fosse necessário, eu mandaria fuzilar você em massa. A quem isso pertence? Teremos agora longas discussões para ver exatamente em que campo ele jogaria hoje. Sabemos apenas que em 1919, quando a luta eleitoral fascista ocorreu em condições maravilhosas e teve um sucesso igualmente maravilhoso, Leônida Bissolati estava conosco nessa luta eleitoral, ele não estava do outro lado. Essas coisas, cidadãos, eu queria dizer a vocês e quero acrescentar novamente, vocês devem manter em seus corações a memória deste grande concidadão. Se você errou com ele, espiá-los em silêncio, honrando sua memória. E para honrar sua memória é preciso ser fiel à causa do trabalho, mas também à causa da nação, pois Leônida Bissolati não separou o trabalho da nação. E já que estou falando diante de vocês, que são predominantemente trabalhadores, trabalhadores desta terra fértil que viu todas as experiências sociais e que sempre esteve na vanguarda de todas as tentativas de renovação, quero dizer a vocês que o fascismo quer isso em a pátria renovada, redimida, o trabalho em primeiro lugar,
Os trabalhadores estão na vanguarda, reivindicaram todos os seus direitos quando cumpriram os seus deveres. Trabalhadores, encerro porque nestes dias celebrando um evento que vos interessa, que em parte desejais e que em todo caso é sagrado na história e ninguém pode cancelar. Estou falando da marcha sobre Roma. Nestes dias, eu disse, já fiz muitos discursos e tenho certeza de que forneci amplo material para as polêmicas de nossos adversários. Como estou acostumado, o fato me deixa indiferente. Mas, antes de vos deixar, sem saber quando terei ainda a sorte de falar à vossa frente, nesta praça, quero dizer-vos com sotaque de absoluta sinceridade que o fascismo, como governo e como partido, pretende energicamente para proteger os interesses da população trabalhadora e que eu, pessoalmente, manifesto a vocês o sentimento de minha fraternidade, o sentimento de minha simpatia. Como disse outro dia a 3.000 operários que me ouviam nas metalúrgicas de Dalmine, sou amigo dos operários, mas amigo estrito. Não engano, não vendo fumo, não lhes digo que são grandes quando são pequenos, não digo que são sábios quando são ignorantes, não digo que são o motor e o pivô do universo, porque então eu deveria colocar no mesmo nível e em primeiro plano aqueles que, trabalhando com o cérebro, impulsionam a sociedade humana no caminho da pura civilização. Eu sou um amigo rigoroso. Precisamente por isso você deve avaliar corretamente minha amizade. Amigos tristes são os que enganam, tristes amigos são aqueles que seguem a carruagem quando ela triunfa e imediatamente se derretem quando o vento muda de direção. Nenhum de vocês tem ilusões ou dúvidas. Guardamos a nação não para usá-la, mas para servi-la, com humildade, com absoluta devoção, com um sentido que quase gostaria de chamar de religiosos de nosso dever. E todos nós devemos nos considerar servos da nação. E se este era o sonho de Leônidas Bissolati, que queria a pátria reconciliada entre todas as suas classes, respeitada por fora, forte por dentro, logo se tornará, acredite, pela vontade de todo o povo italiano, o grande, o belo, a magnífica realidade de amanhã. Fecha aspas.